A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: "Se és o Filho de Deus, ordena a esta pedra que se transforme em pão." Jesus respondeu: "Está escrito: nem só de pão viverá o homem." Então, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe, em um relance, todos os reinos do mundo. Ele disse: "Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu." Jesus respondeu: "Está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto." Em seguida, o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: "Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra." Jesus respondeu: "Dito está: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus." Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Jesus é rejeitado em Nazaré. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas, e todos o glorificavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías, e, desenrolando-o, encontrou o lugar onde estava escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor." Então, fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: "Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir." Todos falavam bem dele e estavam admirados das palavras de graça que saíam dos seus lábios. Contudo, perguntavam: "Não é este o filho de José?" Jesus lhes disse: "É claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Faz aqui na tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum." Ele continuou: "Em verdade lhes digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, de maneira que houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio." Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Eles se levantaram, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de lançá-lo
precipício abaixo. Jesus, porém, passou por entre eles e retirou-se. Jesus expulsa um espírito imundo. Então, ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Eles ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Havia na sinagoga um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo, o qual gritou com toda a força: "Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus, porém, o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia dele." Então, o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: "Que palavra é esta? Até os espíritos imundos dá ordens com autoridade e poder, e eles saem." As notícias a seu respeito se espalhavam por toda aquela região. Jesus cura muitos enfermos e expulsa demônios. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de enfermidades. Ele impôs as mãos em cada um deles e os curou. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios, gritando: "Tu és o Filho de Deus." Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi a um lugar deserto. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Ele, porém, disse: "É necessário que eu pregue o evangelho do reino de Deus em outras cidades também, porque para isso fui enviado." E continuava pregando nas sinagogas da Judéia